Salve traders de sucesso! Aqui é o Douglas, sócio proprietário e desenvolvedor-chefe da Quelucros, e eu vim aqui hoje para trazer para vocês um vídeo informativo explicando o nosso novo produto, o nosso robô de suporte e resistência. Vamos começar falando um pouco de o que são suportes e resistências. Suportes e resistências são barreiras de preço, especificamente barreiras aqui contra o movimento contínuo do preço. Uma região de resistência vai impedir ou tende a impedir o nosso preço de subir para além dessa zona. Os nossos suportes são regiões que impedem o preço de cair para além da região de suporte. Uma boa forma de tentar pensar nisso é uma resistência. Quando a gente está tentando empurrar algo e esse negócio tem uma resistência, a gente tende a fazer força, fazer força, fazer força e acaba, geralmente, a maioria de nós, vai acabar voltando e tentando ir por outro lado. Um suporte, a gente pode também pensar como sendo algo que está nos mantendo acima, sentados acima de um certo nível ou de pé acima de um chão que não nos deixa passar dessa região. Logo, assim pensando nessa metáfora, suportes serão sempre embaixo do preço, por isso que eles são feitos de fundo, e resistências são acima do preço, por isso que são sempre feitos de topos. Vamos então tentar pensar um pouquinho, depois eu vou fazer um exemplo com toda calma, a gente vai olhar isso no gráfico, mas vamos definir as regras de como é que a gente identifica uma região de suporte e resistência. Eu vou começar explicando por suporte. Tudo que for resistência é a mesma coisa, só que ao invés da gente estar desenhando embaixo, nós estaremos desenhando em cima. As regras são a mesma. A gente vai simplesmente procurar, então, procurando por suportes, a gente vai procurar por fundos dentro do nosso gráfico e desenhar uma linha horizontal a partir do pavio desse fundo. Vale aqui lembrar, gente, é uma zona, é uma região de suporte ou resistência. Logo, essa linha horizontal não é ela propriamente dita todo o suporte, mas sim a região em volta dela que é o nosso suporte. Mesma coisa para resistência, não é a linha horizontal a partir do topo, é a região em volta dessa linha que a gente vai chamar de resistência. Então, existe um certo lado artístico, vamos dizer assim, um lado de experiência com suportes e resistências em usar isso operando, que vai realmente te tornar eficiente usando isso. Se a linha horizontal ela é tocada apenas por um fundo, a gente vai dizer que esse é um suporte não testado ou um suporte fraco. Suportes fracos, gente, sempre tem alguns riscos, né? Eles são mais facilmente rompidos. A gente vai entrar com mais detalhes em breve em o que é um rompimento. Qualquer toque que ocorra nesse dito suporte, sem romper, sem o preço fechar, sem o candle fechar além do suporte e resistência, nós chamamos isso de um teste da região, um teste da zona de suporte. Quanto mais testes ocorrerem, mais forte é esse nosso suporte, mais forte é essa nossa resistência e, portanto, mais difícil é de romper e, portanto, em teoria, mais volume, mais força no movimento tem que ter para que ocorra o rompimento, por assim dizer. E do ponto de vista teórico, suportes rompidos são considerados novas resistências e vice-versa. Nós, em particular, no caso do robô, não estaremos tratando desses casos, ok, gente? Vocês podem tratar, vocês podem olhar e usar isso, mas na minha experiência, suportes e resistências rompidos não costumam dar muitas oportunidades de entrada, certo? Resistência, como eu falei, vai ser tudo igual ao suporte, só que ao invés da gente estar tratando de fundos, nós estaremos tratando de topos. De resto, todas as regras são idênticas. A gente vai estar falando de testes, só que serão com topos ao invés de fundos. A gente vai estar
tratando da consideração de volume para falar de rompimento, e rompimento é simplesmente quando o preço excede a região na direção que o suporte ou resistência deveria estar impedindo de passar. Aqui a gente tem um gráfico. Esse gráfico em particular é de alguns dias atrás, eu creio que é o mini índice lá pelo dia 6. Vamos rapidamente desenhar alguns retângulos que representam as nossas regiões de resistência e vamos traçar as nossas linhas horizontais. E temos, bonitinho, todas as resistências do mini índice no gráfico de 15 minutos alguns dias atrás. Vale lembrar, gente, suportes e resistências podem ser traçados em absolutamente qualquer time frame para absolutamente qualquer ativo. Então, isso não se restringe ao mundo de Forex, isso não se restringe ao mundo de binárias, mas sim, absolutamente qualquer ativo pode ser utilizado a lógica de suporte e resistência em absolutamente qualquer time frame. Meu único conselho para vocês, sempre que vocês estiverem traçando suportes e resistências, busquem fazê-lo em time frames maiores do que o que vocês estarão procurando por oportunidades, tá certo? Quanto maior o time frame onde vocês puxaram esse suporte ou resistência, mais confiável ele é, mais forte ele é. Como eu tinha mencionado antes, esse desenho não é exato. A gente tem a linha desses suportes e, aliás, essas linhas de resistência. E essas linhas de resistência que eu tracei aqui foram todas testadas múltiplas vezes. Só que a gente tem que dar essa pequena margem de tolerância, que são esses retângulos que eu desenhei. Agora a gente vai desenhar suportes. E, como vocês podem ver, nós temos o suporte bonitinho, algumas linhas horizontais. E mais interessante, agora sim vamos entrar a fundo, nós temos casos de rompimentos de suporte, que são esses casos que eu estou apontando aqui. Como vocês podem ver, em rompimentos de suporte, nós temos sempre ou vários candles em sequência, indo em direção ao rompimento, ou seja, vários candles vermelhos e depois mais alguns candles vermelhos na sequência, ou candles enormes de referente ao rompimento. Então, gente, é isso que eu estava me referindo, dizendo que tem volume. A gente está buscando, ou vai olhar no gráfico de volume propriamente dito, e ver que tem muito volume acontecendo ali, ou a gente vai olhar pelo tamanho do candle e a gente vê que tem um movimento muito forte na direção em questão. E vale também aqui mencionar que às vezes vai acontecer vários candles em sequência na direção da tendência. Eu aqui diria de antemão, sempre opere rompimentos em favor da tendência, ou seja, vocês só vão entrar aqui vendido nesse trecho, porque esse trecho claramente é um trecho de tendência de queda. Então, não tentem entrar comprado num rompimento de resistência, por exemplo, quando vocês estão vendo que o mercado está claramente em tendência de queda. Vocês até podem fazer isso, mas a probabilidade de vocês terem problemas é grande. E existe um outro detalhe especial e particular do mundo de suportes e resistências, que é o que a gente chama de pullback. A maioria das pessoas que já têm experiência com bolsa de valores sabem do que eu estou falando, mas vamos desenhar aqui os pullbacks. Ocorreu um rompimento em alguns dos primeiros candles aqui, ocorreu um pullback, esse suporte que virou resistência foi testado, e aí a gente teve um novo movimento de queda. Esse é o motivo pelo qual eu digo que não vale muito trabalhar pensando em suporte virando resistência, resistência virando suporte, porque na verdade só o que a gente está esperando é olhar o pullback. Quando o pullback acontece, a gente entra junto com a tendência. Esse é o meu jeito de operar suporte e resistência, gente. Existem outras formas de fazê-lo. Existe gente que já vai ter entrado direto no rompimento, tem gente que vai esperar pelo pullback.
tem gente que prevê o rompimento, esse é especialmente algo que eu não aconselho, mas tem gente que consegue fazer dinheiro com isso. Se você for um desses, não deixe a minha opinião afetar isso. Vai em frente, faz dinheiro, que o sucesso de vocês é o que a gente realmente quer. Vamos então entrar no que o robô propriamente dito faz. O robô, ele faz uma busca por oportunidades em suportes e resistências, e especificamente no mercado de Forex, mas como nós sabemos, o mercado de binárias ele é um reflexo direto do mercado de Forex. Então, esse robô pode ser usado tanto para binárias quanto para Forex. Ele não, como eu já havia mencionado, ele não considera a conversão de suportes e resistências quando ocorre rompimentos, nem vice-versa. No momento, na nossa configuração atual, ele está olhando os últimos 100 candles, e tudo isso ocorrendo no time frame de H1, buscando por topos e fundos. Vale lembrar que o robô só vai gerar alertas que sejam em favor da tendência, e essa tendência, no caso, estará sendo avaliada usando duas EMA, uma de 60 períodos e uma de 100 períodos. E é uma análise bem simples. Se a nossa EMA de 60 períodos estiver por cima da de 100, nós estamos com tendência de alta. Se tivermos com a EMA de 60 períodos abaixo da de 100, nós estamos com uma tendência de baixa. É simples assim, não tem muito mistério. Existe uma outra técnica que a gente também está testando no robô agora, que é simplesmente usando a EMA de 100 e vendo de que lado o preço está. Se o preço estiver acima da de 100, é alta, estiver abaixo da de 100, é baixa. Nossos alertas se separam em 3 grupos. Primeiro são alertas quando o preço entra na zona de suporte e resistência. Esses alertas podem ocorrer em qualquer momento, com o candle aberto inclusive, porque simplesmente quer dizer que o preço entrou naquela região em algum momento desse candle. Nós não estamos falando que ele gerou um confirmador, ou que ele fez um teste no caso, nem que ele rompeu. O segundo grupo são os casos de confirmação, que é quando o preço bate e volta ao tocar uma zona de suporte e resistência, e isso vai te gerar um sinal, aliás, me desculpe, isso vai gerar um alerta de oportunidades de compra e venda. E finalmente, o terceiro é o rompimento da zona, que também vai ser alertado dentro do nosso grupo do Telegram, como são todos os nossos robôs. Esses 3 tipos de alertas são todos eles no mesmo canal dentro do Telegram, para vocês poderem acompanhar e escolher como vocês querem operar. Nós da Quelucros queremos você lucrando com os nossos robôs. Venha com a gente buscar os wins e construir o seu sucesso. Grande abraço e até a próxima!